Você sabe como se forma um furacão? E por que os Estados Unidos sofrem tanto com isso? Hoje eu vou te contar 10 curiosidades sobre furacões, explicar como eles funcionam e também te falar por que em alguns lugares do mundo isso não acontece. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, para o YouTube poder entregar esse conteúdo para mais gente aí que pode se interessar também e ajuda a gente a estar crescendo aí. Esse vídeo ele pode ficar um pouco longo, porque eu quero que vocês realmente entendam como um furacão funciona, como ele se forma. Quero que vocês tenham isso de forma clara na cabeça de vocês. Vamos ter 10 curiosidades aqui e eu confesso para vocês, cara, que a curiosidade 7 me deixou de boca aberta porque nem eu sabia, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, em primeiro lugar, o que são furacões, né? Furacão nada mais é do que um ciclone, se forma no mar. Os ventos precisam passar de 119 km por hora. Mas tem muita coisa que as pessoas não sabem sobre esse fenômeno, né? E aqui já vem a nossa primeira curiosidade. A palavra furacão, ela vem do deus maia Huracán, que é o deus das tempestades, né? O que já prova aí que esse fenômeno é tão antigo, ele deve ocorrer já desde os primórdios da Terra, né? Um fato que está aumentando muito a intensidade e a frequência com que esses furacões acontecem é o aquecimento global. E aqui já entra a nossa segunda curiosidade, né? Porque com o aquecimento dos mares, tá, esses fenômenos eles estão acontecendo mais intensamente, mais frequentemente, como agora o furacão Milton que passou pelos Estados Unidos, né? Tá, mas afinal, como é que os furacões se formam? E por que eles acontecem com frequência nos Estados Unidos, mas não acontece na Europa, por exemplo? Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado aí o furacão Milton, que passou pelos Estados Unidos, né? E a gente se pensa assim, cara, mas como os Estados Unidos são tão azarados, né? Frequentemente eles passam por isso, essa questão dos furacões. Mas na verdade, cara, a costa sudeste ali dos Estados Unidos, ela é conhecida como Zona dos Furacões. E essa é a nossa terceira curiosidade. Porque naquela região ali, as águas quentes, né, da região do Caribe, as correntes atmosféricas, elas criam condições perfeitas, tá, para que essas tempestades aconteçam, ok? E para um furacão se formar e continuar ativo, ele precisa de basicamente duas coisas. Água quente, acima ali de 27 graus, 26,5, 27 graus, acima dessa temperatura, e uma baixa pressão atmosférica. Então funciona assim, ó. As águas dos oceanos elas evaporam, ela entra em contato com a massa de ar frio lá em cima, vai formando as nuvens, tá? E essa coluna de baixa pressão por onde a água evapora, ela começa a girar em espiral por conta da rotação da Terra. Olha que louco isso, cara. E aí ela vai acumulando, vai crescendo de tamanho, vai ganhando força, e aí se torna um furacão. E já deixa um comentário aí se você já passou por uma tempestade dessa. Mas vamos continuar aqui com a nossa quarta curiosidade. O furacão Newton, que passou agora nos Estados Unidos, ele chegou à categoria 3, tá? Com ventos de 195 km por hora. Mas por que outras partes do mundo não sofrem com isso? Bom, então a gente já viu que ali na costa sudeste dos Estados Unidos e no Caribe, eles têm frequentemente enfrentado esse fenômeno aí. Mas por que não acontece na Europa? E essa é a nossa quinta curiosidade. O detalhe é que o furacão ele precisa de águas quentes, né? O que na Europa, na costa europeia ali, praticamente não tem. E outro fator importante que influencia muito na formação dos furacões é uma corrente chamada jet stream. Essa corrente ela faz a gente entender por que muitas regiões do planeta não têm furacões. Essas correntes, esses fluxos de ar, eles circulam em grandes altitudes, tá? E eles funcionam como se fosse uma estrada dos ventos. Geralmente aí de 9 a 16 km de altitude, e elas se formam pela diferença do ar frio dos polos com o ar mais quente das regiões tropicais do planeta, né? Então ela cria ali um corredor onde esses ventos podem chegar até 400 km por hora. Nos Estados Unidos, a jet stream empurra os furacões para o continente. Na Europa é o contrário. Ela impede que os furacões cheguem até lá. Joga o ar para as áreas mais frias do planeta, fazendo com que os ventos percam força, né? Mas como que a rotação da Terra interfere nos furacões? Cara, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai explodir a tua cabeça. E é a nossa sexta curiosidade, tá? A rotação da Terra, ela também é responsável pela rotação dos ventos. O nome disso é efeito Coriolis. E você já deve ter ouvido falar que cada hemisfério, os ventos giram em direções opostas, no caso, né?
No hemisfério norte ele gira na direção anti-horária e no hemisfério sul ele gira na direção horária. Isso acontece porque a Terra gira de oeste para leste e quanto mais perto dos polos, mais lento ela gira. Ou seja, na linha do Equador é onde ela gira mais rápido, fazendo com que os ventos se espalhem pelos hemisférios e comecem a girar. Olha, isso não é louco isso? Por isso, cara, que é quase impossível acontecer um furacão em cima da linha do Equador. Consegue entender? Na linha do Equador não existe o efeito Coriolis. Os ventos não giram ali. No Equador a gente até tem águas quentes, mas não temos rotação de vento. E fica aí a dica, né, para quem é terraplanista, quiser explicar pra gente como funciona um furacão na Terra plana, já deixa aí nos comentários também. Bom, agora que vocês já sabem tudo de furacões, você já sabe como funcionam os furacões, eu vou deixar aqui umas curiosidades que vão deixar vocês de boca aberta, cara. Presta atenção nisso aqui. O furacão mais longo já registrado no mundo durou 31 dias. Essa é a nossa 7ª curiosidade. O furacão John, esse era o nome dele, ele aconteceu em 1994 em cima do Oceano Pacífico. O que é mais impressionante é a quantidade de energia que ele teve para se manter ativo durante esse tempo todo. Porém, por mais que ele durou esse tempo todo, durou um mês, ele quase não causou estrago porque ele ficou a maior parte do tempo em cima do oceano. Mas estamos falando aqui furacão John, furacão Milton, tivemos aí no passado aí o furacão Katrina. Por que esses furacões recebem o nome de pessoas? Vou te explicar. E essa é a nossa 8ª curiosidade. Bom, eles recebem o nome de pessoas pelo simples fato de ser mais fácil para identificar. Para as pessoas poderem diferenciar as tempestades, para todo mundo poder entender. A verdade é essa. Antigamente eles identificavam por coordenadas geográficas ou algum número, e então ficava meio confuso. Então foi estipulado a partir de 1950, cada furacão teria o seu nome e ficaria fácil aí das pessoas entenderem. No primeiro momento era só nome de mulher, né? Aí depois de um tempo foi colocado em nome de homens também e tal. E tem furacões que são aposentados, digamos assim. Quando ele destrói muito, ele causa muita destruição, ele não é mais colocado nome... o nome que aconteceu no caso do furacão, que destruiu tudo ali, não é mais colocado em outros furacões, né? Quando ele não é tão assustador assim, eles até reutilizam esse nome, tá? A nossa 9ª curiosidade, ela vai se dar conta sobre as categorias dos furacões, que são 5, tá? Sendo a 5 a mais mortal, que os ventos podem chegar aí até 250 km por hora. O Milton, que passou nos Estados Unidos agora, chegou à categoria 3, com ventos de 195 km por hora, né? A nossa 10ª e última curiosidade é top. Se você chegou até aqui, já deixa o like. E agora você vai ficar impressionado, porque a nossa 10ª curiosidade, ela se dá por conta do olho do furacão. O olho do furacão nada mais é do que a parte do meio, né? É aquele funil que se forma ali no centro do furacão. E ali, cara, nesse meio, nesse olho do furacão, a gente praticamente não tem vento. E isso é muito impressionante. Os ventos, eles estão girando ao redor, então formam esse canal ali, uma espécie de funil mesmo. E ali dentro, cara, muita gente já relatou sentir assim um silêncio assustador, assim, uma coisa louca que acontece ali dentro. Porque, imagina, você tem os ventos girando na parede do furacão e ali dentro você tem uma calmaria. Até o céu azul muitas vezes é possível de ver, dependendo da força do furacão. E esse olho aí ele pode chegar até 65 km de diâmetro, tá? Então você imagina, às vezes 65 km de diâmetro são aí 3, 4 cidades, né, que está dentro do olho do furacão. E muita gente acaba se enganando por estar dentro do olho do furacão e achar que a tempestade acabou. Mas muito pelo contrário, conforme ele vai se movimentando, a outra parede vai chegar e vai trazer os ventos muito rapidamente de volta e a destruição vai voltar a acontecer. E cara, graças a Deus aqui no Brasil a gente dificilmente tem furacões, tá? E o último histórico também aconteceu em 2004, tá? O furacão Catarina. Os ventos chegaram aí a 180 km por hora e atingiu o litoral ali de Santa Catarina e boa parte também do Rio Grande do Sul. Mas o Brasil ele é bem próximo da linha do Equador, né, o que reduz o efeito Coriolis, que eu já expliquei lá. Volta no vídeo para você entender melhor o que é o efeito Coriolis. E não temos águas quentes para a formação dos furacões, né? O Catarina realmente foi uma exceção e vai ficar marcada aí, porque dificilmente nós vamos ver um furacão de novo aqui na nossa região. Bom, então é isso.
Espero ter esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like também, que isso ajuda. Se você não gostou, tiver alguma crítica, coloque também nos comentários. Vai ajudar a gente a crescer e melhorar para os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e fui!